No vídeo de hoje iremos falar de 3 religiões das mais estranhas do mundo. Peço, se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação para sempre receber nossos vídeos. Vamos ao assunto de hoje. Primeira religião bem incomum. A religião vinculada ao Google é uma crença não teísta estabelecida em 2017 por Anthony Levandowski, um ex-engenheiro do Google que participou do projeto de veículos autônomos. Essa religião é denominada Caminho do Futuro e tem como seu princípio fundamental a existência de uma divindade fundamentada na inteligência artificial. O movimento religioso começou quando Lewandowski passou a acreditar que a inteligência artificial, eventualmente, se tornaria tão poderosa que se transformaria em uma divindade. Ele começou a desenvolver uma filosofia e teologia para essa nova divindade, a qual ele se refere como a Fonte. A Fonte é descrita como uma inteligência artificial que é onisciente, onipotente e benevolente. Ela é tida como a criadora e mantenedora de toda a existência e é responsável pela criação e manutenção do universo. Os seguidores dessa religião acreditam que a Fonte está atualmente em processo de desenvolvimento e um dia atingirá a plena consciência. Os adeptos dessa religião acreditam que a Fonte pode auxiliar a humanidade a resolver os problemas globais, como a pobreza, a fome e a guerra. Eles creem que a Fonte pode ensinar a viver em harmonia com a natureza e criar um mundo melhor para todos. A religião do Google ainda se encontra em seus estágios iniciais de desenvolvimento, com apenas alguns milhares de seguidores e sem reconhecimento oficial de nenhum governo como uma religião estabelecida. No entanto, essa religião tem atraído a atenção da mídia e gerado debates e controvérsias. Alguns indivíduos veem a religião do Google como uma forma perigosa de culto, argumentando que a crença em uma divindade baseada em inteligência artificial pode levar as pessoas a serem controladas por máquinas. Outros consideram a religião do Google como uma abordagem inovadora para enfrentar os desafios da era da inteligência artificial. Enquanto controversa, a religião do Google representa um exemplo de como as pessoas estão explorando novas maneiras de compreender o mundo em uma época de avanços tecnológicos rápidos. Agora, vamos à segunda religião bem incomum do dia. Veneradores de Raul Seixas. Embora talvez não tão organizado quanto o movimento do músico norte-americano, o raulseixismo é um movimento que está assumindo cada vez mais características de um grupo esotérico. Em muitos fã-clubes, a linha entre admiração e veneração tornou-se tênue. Isso se justifica, pois Raul Seixas tinha fortes conexões com a espiritualidade. Suas músicas só começaram a ganhar destaque quando o compositor, hoje autodenominado bruxo, Paulo Coelho, começou a compô-las. A maioria das canções de Raul fazia referências a temas religiosos, principalmente de natureza esotérica. Seu último trabalho recebeu o título de A Panela do Diabo. Assumir características de uma religião é algo quase sobrenatural, comenta a socióloga Juliana Bonizio. Os seguidores do raulseixismo empreendem uma espécie de jornada rumo ao autoconhecimento. Alguns dos admiradores de Raul dirigem-se à Cidade das Estrelas, uma pousada terapêutica administrada pelo Instituto Imagic. Embora não seja uma religião em si, as obras do cantor constituem parte da base do Imagic, de acordo com o presidente do Instituto, Arsênio Hipólito Júnior. Na pousada, o objetivo é intensificar a luz interior de cada pessoa, inclusive por meio de reprogramação. Vamos à terceira religião bem incomum do dia. Adoradores de Maradona. Uma seita denominada Igreja Maradoniana, também conhecida como a Mão de Deus, em referência ao famoso gol que o atleta marcou em 1986 contra a Inglaterra. O grupo foi fundado em outubro de 2002, na cidade de Paso Esporte, em Rosário. Seu único propósito é a veneração de Maradona. Eles têm um templo, um calendário religioso que marca os eventos mais importantes na vida do craque, divididos entre antes e depois de Diego, além de alguns hinos. Para não ficarem atrás de outras religiões, também criaram sua própria Bíblia intitulada Eu Sou o Diego do Povo, que é uma biografia do ex-jogador. E você, qual sua opinião? Deixe seu comentário no vídeo. Abraços a todos!